Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma manhã para o nosso programa aí, Boca de Urna, para falar um pouco sobre política e hoje aí num formato um pouco diferente, porque eu estou aqui, ó, meu parceiro de emissora, Isso aí. jornalista, cronista, Fábio Borges. Aí, Fábio, dá um alô pro Valeu, pessoal aí. pessoal. Bom dia, pessoal. Prazer estar aqui com vocês, né? Eu perdido na câmera porque eu fico desse lado Fica e sempre aqui. olhando para. Tudo bem, pessoal? Bom dia. Estamos aqui hoje participar dessa entrevista maravilhosa aí com o vereador Gessé. Temos muita coisa interessante para a gente esclarecer hoje. E como o Fábio já antecipou, né? Hoje de novo aí, né? Estamos tendo o prazer, a alegria de receber o vereador Gessé, que está aqui hoje aí para a gente trocar ideia, conversar um pouquinho. Vereador, pode dar aí tua saudação para os nossos telespectadores. Bom, obrigado aí pela oportunidade. Diferente do que geralmente acontece, dessa vez eu pedi para participar. Sim. Porque na última vez que eu vim aqui foi muito boas perguntas, foi bastante dinâmico. E daí nós tivemos um problema na gravação porque Sim. deu uma queda de luz e nós perdemos a primeira metade da gravação. Sim. E daí, por não ter tido metade da entrevista publicada e por ter sido boas perguntas, a preparação de vocês foi muito boa na questão de instigar mesmo dúvidas, Sim, né? Porque sim. geralmente as perguntas são meio básicas, né? E coisas superficiais que, embora legais, são perguntas que todas as entrevistas que tu vai Sim. são feitas. Então, como o pessoal aqui estudou para perguntar de maneira mais profunda, eu achei legal, resolvi pedir para vocês para voltar aqui, até porque desse problema da gravação. Sim, coisa boa. Obrigado aí pela oportunidade. Eu queria começar, né, que a gente falando de um tema interessante. Está em maio, né? Maio, há um ano atrás, aí o Rio Grande do Sul passou pelo fatídico caso das enchentes. A gente perdeu muito, fez um ano agora. A gente vive agora sob uma espécie de terror, né? Dá uma chuva, tá todo mundo com medo. Eu tive em Porto Alegre, eu acho que na terça-feira, começou uma chuvinha, falei com um cliente fim da tarde, ela falou assim, ó, tô aqui em Porto Alegre e já tá tudo alagado. Vários lugares começou, nós estamos hoje aqui em Cachoeirinha, tá chovendo nesse momento, acredito que tá, não tava na rua, mas acredito que tá chovendo, tá um caos de novo, a gente vive sobre esse medo, né? E eu vi que tu tem compartilhado algumas coisas a respeito disso. Então, o que tu me diz? Essas enchentes que estão, essas cheias, porque Porto Alegre começa a chover, as ruas já ficam cheias. Já. Isso já ia acontecer? Tem a ver com as enchentes do ano passado? Tu acha que a prefeitura está fazendo alguma coisa para resolver o problema que aconteceu? Não está fazendo nada? O que tu me diz a esse respeito? Bom, tem uma diferença entre enchente e inundação, né? Inundação é aquilo que acontece quando chove e a água sobe da própria cidade. E a enchente é quando ela acaba avançando por sobre a cidade, algo nesse sentido. Não, desculpa. Enchente e alagamento. Alagamento. Desculpa. Inundação e alagamento. Inundação e alagamento. Tem uma diferença. Alagamento é quando a própria chuva da cidade não consegue ser escoada na velocidade com que ela cai e daí ela alaga. E a inundação é quando a chuva vem do rio e acaba vindo numa avalanche e entrando na cidade. Então, alagamento e inundação tem uma diferença. E todo o sistema de proteção contra cheias, na prática, ele é contra alagamentos, não contra inundação. Então, se criou uma expectativa em cima do sistema de proteção contra cheias, como se o sistema de proteção contra cheias tivesse a capacidade de esvaziar a cidade contra inundações, o que não é verdade. Em nenhum sistema do mundo, quando tem inundação, tem capacidade de escoar aquilo que entra. É impossível. Então, por isso a importância dos diques, dos muros de contenção, das comportas, para impedir que a água entre. Porque ela consegue diminuir a velocidade com que a água entra, ela consegue impedir que a água entre. Isso é a questão da inundação. E quando tem essas chuvas corriqueiras, que dá os alagamentos nas cidades, é porque nem mesmo aquilo para que foi dimensionado o sistema de retirada da água da cidade está conseguindo dar conta. Então, inundação foi o que nós tivemos na cheia de 24. E alagamento é o que tem toda vez que chove forte, que é diferente. Que nem, por exemplo, agora ali no Rio Forqueta, ali na região do Vale do Taquari, nós vimos essa semana algumas notícias de pontes que foram novamente arrastadas, ficaram submersas, e isso é o conceito de inundação. Se dentro da cidade, onde cai a chuva normal, acaba tendo um alagamento pontual, esse alagamento é questão de inundação. Só que
todos os rios, eles acabam sendo conectados, né? Todos os rios chegam ao mar, exceto alguns poucos rios que levam para mares internos, né? Mas todos os rios, em regra, pelo menos aqui no Brasil, levam um dia ao mar. Até tem um problema do Rio São Francisco, né? Que falam que o Rio São Francisco, com essa transposição, vai gerar a salinização. Porque o que acontece? Por que a água do mar é salgada? Essa é uma coisa interessante, né? Olha aqui, eu viajando na maionese. Por que a água do mar é salgada? Porque todas as águas levam ao mar e ela vem com todos os sais minerais, e daí ela evapora, a água volta, faz um ciclo, volta para as montanhas e cai de novo e traz novamente sais minerais. Só que evapora a água e traz sais minerais com água. Então fica nesse ciclo infinito de água com sais minerais. Por que os rios são de água doce? Porque ele desce e, embora traga sais minerais, o percentual é baixo. Só que ao longo de milhões de anos, levando um percentual baixo de sais minerais, o mar fica salgado. E quando tu tem evaporação e tu entrega para uma lagoa fechada, como se fosse, muita água vindo de muitos córregos, no longo prazo, isso gera a salinização. Sim. E é o caso da transposição do Rio São Francisco. A transposição do Rio São Francisco não chega no mar. Se ela chegasse ao mar, nunca ia ficar salgada. Porque ela despejaria no ela mar despejaria os sedimentos no mar, juntamente com os sais minerais e tal. Então, isso é uma questão específica lá do Rio São Francisco, que é uma exceção. E aqui em Porto Alegre, eu acredito que, embora a prefeitura esteja se dedicando muito, o DEMAI mencionou que já fez pelo menos uma limpeza em todos os dutos da cidade. Pós-enchente. Pós-enchente. Mas não é o que nós observamos na prática, né? Porque na prática ainda tem casos pontuais de alagamento. Porque na verdade a minha pergunta também tinha a ver com isso, né? Se esses alagamentos que nós temos nas ruas, né? Agora estão dentro de uma normalidade ou são fruto de uma falta de limpeza do que aconteceu das enchentes, né? Eu vejo muito comum, por exemplo, os prefeitos todos, não é só Porto Alegre, terceirizar a culpa, né? Eu não digo que a culpa é do prefeito, tá? Sim. Mas é muito comum terceirizar a culpa dizendo, porque o povo joga lixo na rua. E é óbvio que não pode, né? Mas também é meio que minimizar um problema para uma questão educacional, porque na real tá, embora isso seja, é um percentual do problema, não é todo o problema, né? Sim, sim. Enfim. Eu estou me controlando aqui para falar, porque esse é um assunto que muito me revolta, tá? Eu quero falar, eu tenho certeza que o vereador já deve estar a par disso até, mas para quem está nos acompanhando, eu acho interessante observar isso. Eu tenho essa informação de fonte segura, tá? Só não vou falar demais, até porque hoje nós estamos vivendo um estado de exceção, mas vou dar um exemplo para você que está nos acompanhando. O canal do Guaíba, o principal, aquele que é para liberar para a limpeza dos barcos, a limpeza dele, vereador, não sei se o senhor, eu não vim preparado já falar disso, no caso, mas custa alguns milhões. Uns belos milhões, tá? O que acontecia até metade dos anos 90? Os areieiros, eles prestavam um serviço maravilhoso para a comunidade, não só de Porto Alegre, mas toda a grande Porto Alegre, limpando o Guaíba para nós, retirando aquela areia, obtendo o lucro deles e ainda fazendo um favor para nós. O que acontece? Por consequência disso, vereador, aquele canal, o tempo de limpeza dele era muito espaço. Eu não quero sugerir nada, mas digamos assim, fica estranho, né? Por exemplo, vem alguns milhõezinhos, então eles não estão vindo na época certa e parece que alguém tinha interesse, né? E eu estou apenas fazendo uma conjectura, né? Eu sei que procuraram pela FEPLAN e a FEPLAN inventou uma tal de tatuíra, né? Que maravilha, né? Eu tinha uma sugestão para fazer com essa tatuíra, mas vamos deixar de lado. Foi esse pessoal da FEPLAN e eles pararam com o serviço. Além do famoso abraço ao Guaíba de 1996. Então, para mim, o que nós estamos vivendo hoje é consequências de um crime, de interesses políticos, financeiros, tá? E mais, aquilo foi no passado. No presente, aí são conjecturas novamente, né? Dizem que tem gente interessada, tinha gente interessada nas terras ali do Vale do Taquari, né? Aquela abertura de compotas até hoje não está bem explicada. O Guaíba está assoreado de uma maneira, meu Deus, em 1996 nós tínhamos 60 metros, né, ou mais. Hoje tem lugares com 60 centímetros, vereador. Então, eu queria o que tu tens a me dizer sobre isso. Não, eu e entendo, é interessante a gente trazer isso à tona,
Para Sim. que a pessoa, porque tem muito jovem assistindo esse programa que não faz a menor ideia. Nem sabe o que é o abraço ao Guaíba, não sabe o que é nada Sim, disso. eu concordo com o senhor, só antes eu quero fazer uma observação antes de começar a resposta. Claro. Eu não sou conspiracionista. Sim. Eu não acredito que existe uma conspiração global querendo acabar com o universo e Sim. Porto Alegre é o foco. Sim, Tá? sim. Então eu não sou Não, conspiracionista. também não. Então, Mas vamos tá? a fatos. Mas não né? quer dizer que não existam interesses por trás, nem pressão política, nem coisa desse tipo. Estamos de acordo. Então, quando eu ouço que foi deliberado a abertura das comportas e isso causou a enchente e qual o interesse por trás, eu não acho que tinha alguém orquestrando, porque Sim. eu não acho que alguém estivesse Aham. esperando chover tanto. Isso foi um Beleza. segundo parâmetro Né? que eu, na minha Mas nós vimos as barragens transbordar. Isso é um fato. Né? E justamente porque elas são, não é de vão livre, eu já fui em algumas dessas barragens, elas ficam limitadas e tem uma comporta, só que a comporta ela fica tipo, ela ocupa 10, 20% do tamanho da barragem. Exatamente. E a parte de cima, que é de vão livre, ela tomba. Então, tipo, tu pode, como se fosse regular o fluxo da água pela comporta, só que quando vem muita água, ela passa por cima do vão livre, Exatamente. independente das comportas. Exatamente. Então, se tu abrisse ou fechasse essas comportas, né, leigo falando, ele ia alterar 10, 15% do fluxo da água. Então, não foi isso que fez a água vir, foi porque teve muita chuva e coisa nesse sentido, né? Que nem agora tá acontecendo no Rio Forqueta essa semana, que tá cheio lá de novo, algumas... É que por mais que se orquestre várias coisas, não há como orquestrar a quantidade de chuva, Sim, né? depois a gente pode falar sobre o porquê que teve tanta cheia aqui no Rio Grande do Sul e As Porto Alegre consequências e tal, que a gente está sofrendo, né? e como solucionar, principalmente. Né? Mas, beleza. Só que eu também tenho também, antes de começar, eu tenho que falar que tá errado, tá atrasado, devia ter sido desassoreado, ter feito mineração. Eu sou a favor da mineração desde sempre, desde quando não era moda falar de mineração. Desde quando pegava mal falar que minerar é uma forma barata de dragar. Porque hoje em dia, todo mundo, até o PT agora fez moção de apoio à mineração, para ter uma noção. Porque viram que pegou mal o abraço ao Guaíba de 88. Foi 96. Eu acho que 88, mas depois a gente pode achar aqui. Mas qualquer coisa que tivéssemos feito teria diminuído o impacto, mas não eliminado o impacto, porque a chuva foi absurda. Foi um negócio além de tudo. Sim. Tá, então só para colocar na mesma página, beleza. O que acontece em Porto Alegre na questão do Guaíba, que é o nosso foco principal em Porto Alegre aqui, então, que teve ali Eldorado, teve Guaíba, teve Canoas, que foi impactado e tal. Nós temos aqui, eu não vou lembrar o nome dos 5 rios, mas são 5 rios, né? O Taquari, o Caí, o Gravataí, mais um ou dois aí, tá? Que descem e chegam todos aqui na região de Porto Alegre e entram o Guaíba. E se vocês forem observar, tanto que faz a mão, do Viamão. Porto Alegre era Viamão, né? Porto Alegre pertencia a Viamão e a lenda eu fui no topo da igreja e vi a mão, que foi o que deu o nome para a cidade, não é lá na igreja de Viamão. É aqui no topo do Morro Santana, olhando o rio Jacuí, o rio Gravataí e tal, que faz uma mão. Vocês abrirem aqui o Google Maps e olhar na região do centro de Porto Alegre, faz um desenho de mão. Até vou achar aqui só para exemplificar. Olhamos aqui, ó. Tem a mão do Jacuí aqui, a mão aqui do pessoal que passa pelas ilhas. Se olhar aqui, tem uma mão, como se fosse, ó. Tem uma mão aqui que pega, ó. Tem o Rio Jacuí, o Rio Jacuí também aqui, ali tem o Rio dos Sinos, o Rio Caí. Se for olhar aqui, chegando aqui em Porto Alegre, como se fosse uma mão assim. Sim, então isso é o Viamão. Isso é o famoso isso. Viamão. Por isso. E depois, como Porto Alegre era onde tinha o porto, que se emancipou da cidade de Viamão, ficou Porto Alegre e a velha capital ficou Viamão por tradição. E essa água toda, que vem do Rio Caí, Rio Jacuí, Rio Taquari, Rio dos Sinos, Rio Gravataí, toda ela, assim como a questão do sal que a gente falou antes, ela vai sendo trazida ao longo de décadas, de milênios, com sedimentos. Mas, vereador... Ela vem vindo com décadas com sedimentos. Claro. Em qualquer rio faz isso. E aonde se acumula os sedimentos? Na parte calma.
Na parte, geralmente, onde tu tem um estuário, onde tu tem Sim. uma boca grande. E, por uma questão de geografia, esses sedimentos se acumulam no Guaíba. Porque ele vem um rio fino, do rio Taquari, rio Sim, Caí, rio dos Sinos, rio Gravataí, e todos chegam no Guaíba. No Guaíba, encontra águas calmas, porque ele é amplo. Então, ali, aquela água que vem com pressão dentro dos dutos do rio, acaba encontrando um local calmo e ali ele acaba acalmando, e no local onde ele acalma, param os sedimentos. E o que acontece? Para resolver esse problema no passado, foi feito o aterro ali do Praia de Belas, ali do Menino Deus, da cidade de Porto Alegre, que era o quê? Era justamente usar a natureza a seu favor. Eles pegaram, na década de 40, 50, 60, 70, tiraram a areia do fundo do Guaíba e jogaram para o aterramento do Menino Deus, do Praia de Belas, Beira-Rio ali mesmo. Beira-Rio, aquela região ali da cidade de Sim. Porto Alegre. Só que, ao longo de 30 ou 40 anos fazendo isso, veio o Zeco terrorista O Zé Cochato, que e a gente começaram chama. porque quem começou a fazer isso passou pelo Brizola. Sim. Enquanto ele foi prefeito no passado, passou pelo Alceu Colares, que era hoje a gente sabe que era de esquerda, Uhum. que era um ídolo da esquerda, mas quando chegou na década de 80, mais ou menos ali em 88, tem a impressão de que 88, eu fiz um vídeo sobre isso, então por isso que eu tenho um pouco das Sim. datas e dos Sim. acontecimentos. Não foi em 88. Teve o Em 96 abraço foi outra coisa. simbólico ao Guaíba, Exato. que foi no final do período militar, os esquerdistas ecoterroristas que não tinham causa, fizeram um abraço simbólico ao Guaíba entre o Pontal do Estaleiro e o Guaíba. Isso não foi, de mãos acabou dadas. favorecendo o Olívio, né? Aí que tá. Não foi para favorecer o Olívio, mas favoreceu o Olívio. Favoreceu. Não Ah, foi ele- explicitamente. Foi- Mas ele passou de carro. por Sim, é toda isso a aí. extensão, É isso aí o que acontece. cumprimentando um a um. Imagina que hoje, um exemplo, façam um movimento de... Vamos supor um exemplo, tá? Imagina que a gente começa aqui e começa a fazer, porque agora dizem que está autorizando a dragagem, beleza? Depois a gente chega nisso. E depois de 10, 15, 20 anos fazendo isso, as pessoas esquecem que dragar é algo necessário. Por quê? Porque não deu mais impacto, não deu mais problema, diminuiu o risco e tal. E daí vem um bando de eco-retardado e começa a falar que não podemos fazer porque meio ambiente, porque o sapo vesgo da os Babilônia, que não se sei o que tiver e um tal. ninho de coruja, ali onde tem 60 centímetros, ali entre, se não me engano, entre o Beira-Rio e uma ilha ali, tá em torno de 60 centímetros. Sim. Se botar ali um ninho de coruja ali no meio, deu, já não pode Acabou. mais jogar. É por aí. Daí, imagina que daqui a um tempo façam isso, e daí começam os ecoterroristas a falar besteira e façam um grande movimento. Natural, espontâneo. Tá. Que dessas pessoas, tu acha que não vai aparecer o Matheus Gomes, uma Luciana Genro, uma Maria do Rosário, Ah, passar no meio do movimento como se eles fossem um grande líder desse movimento? exatamente. Foi o que aconteceu na década de Eles 80 aproveitaram. com o Olívio. Uhum. Existia um movimento natural, orgânico, natural não, movimento orgânico Orgânico. da esquerda porto-alegrense, querendo que aquele movimento de dragagem, desassoreamento, de aterramento que compunha o Orla do Guaíba, a Praia do Guaíba, Que era o que estava nos salvando. que na era o que estava verdade. nos salvando, acabou gerando esse movimento. Daí o que acontece? Passou em 88, durante esse abraço simbólico, o Olívio num carro de som, numa Kombi de som, um negócio tipo assim, Exato. de braços dados, e daí, óbvio, que tinha uns asseclas ali, partidários, começaram a falar, vai Olívio, PT, 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 e daí pareceu, de maneira ardilosa, que o movimento todo em abraço ao Guaíba era um movimento Aham. do PT, e não da sociedade que achava que aquilo era algo necessário contra alguma coisa que eles Nós achavam que era estamos ruim. pagando Então, até hoje. E né? daí, não, daí eu preciso falar. Fizeram isso. E faltava, tipo, 2 meses para a eleição. Então Exato. foi estratégico, Eu lembro. né? E daí, o Olívio, que estava em terceiro nas pesquisas, ou quarto nas pesquisas, se elegeu. Daí agora eu te pergunto. Se tu rouba uma pauta, bem típico do PT, né? Rouba uma pauta que tu pode ter identificação ou não, tanto faz. Ao longo do teu governo, para tu pelo menos justificar o porquê tu fez aquilo, tu vai tentar sinalizar para esse público. Exatamente. E daí o que aconteceu? O Olívio, ao longo do seu governo, fez o programa Pro Guaíba, ou Guaíba Vive, algo tipo assim. E daí começou a dificultar licenciamentos de operadoras, enquanto prefeito. Só que esse tipo de licenciamento é dado pelo Estado, não é pelo município. E daí passou 8 ou 10 anos, ele se elegeu governador,
E daí, como governador, ele começou a instrumentalizar a FEPAM, ou sei lá qual era o número do órgão do Estado que era isso aí. E no último ano, quando ele não ia mais concorrer à reeleição, daí veio o Tarso, se não me engano, e daí ele pegou e fez um decreto, falou, não pode mais. Não pode mais, não autorizo mais a autorização de mineradoras no Guaíba, Olívio. E qual é que é a lógica da mineração, que é uma coisa interessante? Existe a hidrovia e a mineração. São duas coisas diferentes. A hidrovia é o canal mais profundo, causado de maneira artificial para que navios profundos possam circular por aquela hidrovia. Sim. E os cúmulos de areia, que é como se fosse um relevo debaixo d'água, que não faz sentido tu ficar cavando, mas se tu vai usar para vender areia, daí tu coleta ali, vende areia e tá tudo resolvido. Só que qual é que é a questão? Alguém levou vantagem aí nessa história, né? Aí que tá, eu não acho que alguém levou vantagem. Na minha opinião, médio, tá? Pode ser que sim. Eu conheço uma pessoa que diz que sim. Eu conheço uma pessoa, E eu conheço uma pessoa que muito... é mineradora, que era autorizada pelo Guaíba, que ela disse que tinha vantagem, porque alguém que tinha a autorização de mineração lá no Vale do Taquari, lá no Rio não sei qual, iria fazer lobby para proibir aqui. Tá, beleza. Isso aí eu não sei, tá? Mas é o que falaram. Daí eu sei que, vamos supor que um petista é honesto. Tá, vamos supor que um petista é honesto. Vamos supor. Eu adorei, vamos supor. O Olívio tinha ou não tinha incentivos para sinalizar para o seu público que abraçou o Guaíba e que tinha pauta ambiental e ele estava se preocupando com o meio ambiente ao proibir a mineração do Guaíba? Tinha incentivos. Claro, sim. Vamos supor que ele seja honesto e o PT seja honesto. Então, só do ponto de vista político já existia razão. Mas daí a pergunta que fica é, beleza, politicamente proibiram a mineração no Guaíba, a partir do PT. Primeiro como prefeito e depois como governador. Bastaria o próximo governador, e nós tivemos vários, nós tivemos a Ieda, depois teve o Rigoto, o Gringo, sei lá, depois o Gringo, depois o Leite, né, algo tipo assim. Bastaria o governador falar, agora tem que ir, vamos limpar, né? Sim. E o que aconteceu? O Gringo, não sei como é que foi o Rigoto, não sei como é que foi a Ieda, não sei como é que foi, enfim. Mas o Gringo eu sei que tentou liberar a mineração. Isso. E daí o Ministério Público do Rio Grande do Sul proibiu. Então, primeiro foi político, depois foi jurídico. Ativismo judicial. E até agora, recentemente, o atual governo, que eu não gosto, enfim, inominável, a princípio está trabalhando só que ainda depende desse zoneamento feito pela FEPAM, que ainda não foi entregue. Dizem que será entregue agora. Então, essa questão aí é mais ou menos esse contexto. Eu tô com uma pergunta desde o início para fazer para Chico. Tu estava mostrando ali a mão lá de Viamão. Onde desemboca ali a Lagoa dos Patos no mar, é um buraquinho absurdo. Sim. No meio do caminho lá, eles podiam ter aberto também outras, mas a mesma coisa. Os eco-chatos, os eco-terroristas dão mais valor à vida de uma árvore do que uma vida humana, meu amigo. Por que não tem? São 7 quilômetros. Se eu não me engano, são 7 quilômetros. E 7 quilômetros não é coisa nenhuma, chefe. De largura ali do bocal, como se fosse? Não, estou te falando para ti, do meio do rio, tá? Para te desembocar. Tem um bocal lá na pontinha, que é bem onde deságua a Lagoa dos Patos do mar. Mas não é lá. No meio, se tu abrisse um canal lá, da terra até o mar, é 7 quilômetros. Tá, olha só. Mais ou menos aí. Sim, eu já ouvi essa teoria. Na época da cheia, ela foi trazida. Ela foi trazida, exatamente. Ela não é tão simplista quanto parece. Não, é difícil. Né? Nossa. Abrir uma valeta é barbada. O problema é parar a água depois. Sim, não é só... E o problema, os ecologistas... que vai derrubar a árvore. Não, mas aí que tá. Daí eu vou te falar, a culpa aí não é do ecologista, tá? Para tu ter o eco retardado para falar besteira, tu tem que primeiro ter o projeto feito. Sim. Até agora não tem alguém que tenha trazido tipo assim, eu pegar e desenhar no mapa aqui, tem que ter uma linha aqui. Se falou, mas não é projeto. Aqui tem espaço, vamos fazer um buraco. Não é projeto, né? Não é projeto, com certeza. Então, na verdade, o que caberia é como se fosse um sistema de comportas, eclusas, não sei como se seria fosse o ideal, né? Uma questão do tipo do Panamá lá, que tem lá do... Exato, o canal do Panamá. O canal do Panamá, o canal de Suez, alguma coisa. Eu vou te falar que assim, eu acho que caberia. Porto Alegre ganharia com isso. Nossa. Se nós tivéssemos ali fizéssemos uma boa dragagem, uma boa hidrovia, aumentasse a profundidade do calado e pudéssemos fazer no meio da Lagoa dos Patos um caminho direto para o mar, o nosso porto estouraria. Com certeza. Né? Estouraria.
A questão é que, tipo assim, eu até hoje não vi. Agora me engenheiro explica. Não, mas já hidráulico, entrou alguém- dinheiro pro Porto de Cuba? Por que não entrou para isso? Sim, mas daí é outra questão, porque é questão política do Não é? Lula, né? Mas aqui do Rio Grande do Sul, eu sei que o governo está fazendo, eu sei que a parte começou com o Reis, se não me engano, e com o próprio Bill Nunes, o pessoal, faz o Porto da Rua de Sal, né? Que Sim. também é importante e Uhum. tal. Sim. Mas daí é outra discussão e tal, então, enfim, tá acontecendo. Essa é a questão da dragagem. Então, até agora, eu não vi um estudo sério, alguém que pegue, para e faça. Mas, cara, se dá para te fazer, se tu transpor Mas tu acha que não dois existe? continentes entre né, o Atlântico e o Pacífico conectando pelo canal ali do Panamá. Panamá. Sim. Cara, dá para te abrir uma valeta aqui. Vereador, Só que não é só falar, temos que fazer. Mas tu Tem acha que não se tem um projeto porque acho que não se tem interesse ou tu acha que tem alguma coisa política que não... Acho que não é algo maduro, não foi algo pensado. Eu acho que Sim, isso foram especulações tipo, durante a cheia, né? Então, Claro. tipo, uma coisa É que também tem a questão, por exemplo, assim, agora o que mais tem é gente entrando no meio do Guaíba e fazendo vídeos nossa, que andando não a pé, são... atravessando o jet ski. Mas assim... Mas não são pessoas também que têm uma capacidade Sim. técnica para ir lá falar às vezes, né? sim, não, Também- Mas igual, ali que não também é é absurdo. perigoso, né? Tá, é isso que eu quero fazer uma pergunta bem objetiva agora. A gente divagou um pouquinho, né, sobre alguma coisa de teoria da conspiração, alguma coisa de quem é o culpado, que realmente tem culpados no passado, mas vamos esquecer tudo isso. Vamos ser práticos. Nós estamos sujeitos a viver outra tragédia. Centenas de vidas se perderam. Na minha opinião, foram milhares, mas isso é outra história. Centenas de vidas se perderam oficialmente, tá? E a situação continua a mesma. O que de fato, de concreto, está sendo feito ou pode ser feito, na tua opinião, vereador? eu acho que o principal é a questão de autorizar, na minha opinião, a mineração. Mineração é a solução. Quem é que está barrando isso? Na verdade, assim, ó, eu queria poder dizer que é o governo Leite, tá? Mas se for verdade o que foi dito, aí não existe mais alguém emperrando, tá? Porque o que acontece? Temos o problema, 30 anos sem recolher os sedimentos do Guaíba, isso é verdade, fato, beleza. Recentemente, o governo do estado contratou através da Secretaria de Portos e Hidrovias o dragas para fazer a abertura dos canais, que resolve o problema dos navios, mas não resolve o problema da limpeza, né? Porque imagina, as dragas, elas pegam e abrem o caminho, que nem, por exemplo, aqui tem esse buraco, ela vai vindo, jogando para o lado e cavando uma hidrovia dentro do rio. Certo. Só que ela joga a terra para o lado, um pouco para cá. Certo. Quem vai coletar essa areia? As mineradoras. E a mineradora não vai pegar essa areia daqui. Ela vai pegar num cúmulo que tem num canto, e ela vai fazer a pesquisa, que é como se fosse o negócio da Petrobras. Ela vai pesquisar onde tem areia de boa qualidade, não sei o que e tal, parará. Vai chegar no governo do estado e vai dizer, ó, aqui eu identifiquei que tem um banco de areia que se adequa às minhas características mercadológicas. Posso recolher daqui? Ela ganha autorização. Ela não coleta no limite da valeta. Mas o fato dela recolher daqui diminui o quanto isso pode deslocar e cair para dentro. Muito, diminui horrores. E ajuda a construção civil, porque reduz o preço da areia. Porque, mas areia é barato. Sim, mas tem o custo de transportar. Se tu produzir ela aqui, tu não tem que trazer lá do outro estado. Aqui, é que nem o nosso problema do lixo, né? O lixo de Porto Alegre é lançado para menos de 100 quilômetros. Tonelada sendo carregada. Então, se nós tivermos... Tem um custo, né? Vamos Tem um supor, custo, óbvio, então tem questão de combustível. Vamos fazer assim, vamos supor que isso aqui é o Guaíba. E aqui é a... Como é que chama? Hidrovia. Hidrovia, tá? Dos navios. A cada 5 anos, 10 anos, tem que limpar. Sim. Tá demorando muito porque tinha os areieiros. Vamos fazer assim, vamos tirar os areieiros para ter todo mês. É isso que é uma coisinha que eu penso, é uma teoria, né? Pode ser, mas também pode ser só incompetência. Na verdade, não é bem uma teoria, um pouquinho mais. Eu sei um pouquinho mais. Pode ser só retardadice também, porque não podemos, pelo amor de Deus, podemos abrir as vias, porque... Nós estamos perdendo dinheiro aqui, ó, na limpeza daqui, ó, que era automática, praticamente, que demorava não sei quantos anos, muito mais tempo, e aí entra um caminhão de dinheiro que nós pagamos. E ainda, olha o número de vidas que se perdeu por causa dessa incompetência desses eco chato e não sei o que mais. Quer dizer, tem que ter uma solução. Chega de mimimi e é teoria para cá e teoria para lá e ninguém resolve. Sim. Isso aí que é frustrante. Tem que ser feito, não tem dúvida. A questão de dragagem, de doceramento tem que ser feito. São coisas diferentes, mas necessárias e complementares.
Com certeza. É. Deixa Vai. vamos fugir um pouquinho dessa emoção, até porque nós estamos falando aqui com o vereador. Vereador, muita gente aqui, principalmente, né, eu mesmo te conhecia mais de nome, né? E eu gostaria de saber, eu tenho certeza que também as pessoas que estão nos assistindo um pouquinho mais sobre a tua história. Eu soube que tu foi, olha só, olha aqui que interessante, ó. Vereador José, tu tem uma trajetória interessante. Tá aqui Gessé, né? Gessé. Gessé, meu Deus do céu. É que, ó, cego, né? eu sou cego, eu tenho essa premissa, tá? Porque eu leio tá escrito certo aqui, tá? Mas é. Errou uma vez, vamos Errou uma contando vez. aqui. Ó, mas eu tenho que esperar o outro, de outro programa. Aqui a gente não a gente bota em cima, entendeu? Vereador Gessé, olha, tu tem uma trajetória interessante, que inclui formação militar, tá? Agora liberou aqui, posso? Vai. Formação militar e atuação como agente de polícia judicial. Olha que interessante, ó. Sim. Como é que essas experiências ajudaram a mudar a tua visão sobre a política e a administração pública? Eu acho muito pertinente essa pergunta. Olha, tudo que tu faz na tua vida serve como exemplo ou contra-exemplo. Exemplo de um pai. Teu pai bebe, exemplo. Ah, sim. Tu vai beber? Teu pai é petista. Talvez sim, talvez não. Talvez tu beba Verdade. pelo exemplo, ou talvez tu abomine a bebida porque tu viu que aquilo não é legal. Exatamente. Tá? Então tem um exemplo e o contra-exemplo. E o fato de eu ter me formado na Escola de Cadete do Exército e hoje ser servidor público, na Polícia Judicial, né? Que é um cargo mais administrativo, mas teoricamente esse é o Sim. cargo, me fez perceber que eu não sou um sindicalista de direito. Eu não conheço sindicalistas de direito. Não, mas tem sim, os caras que fazem defesa sindical das polícias Ah, sim. são Tá. sindicalistas de direito. Uhum. Porque tem o sindicalista de esquerda, que é o cara que defende O sindicato de esquerda é... questão sindical de Mas tem- educação, Uhum, saúde, sim. não sei o que e Aham. tal, que normalmente são vinculados a PT, Uhum. PSOL, PCdoB, Sim. Partido Verde, essas coisas tipo assim. Nas polícias, como a polícia é algo que demanda mais Disciplina, disciplina, seriedade. atitude, então ele acaba tendo um viés de direita, Uhum. ou um viés mais corporativista anti-esquerda, porque a esquerda, entre aspas, defende bandido, então o policial que quer Sim. combater o bandido, Uhum. de vez ele ser visto como alguém que... Não vê como ele vítima. vê o sindicato de esquerda como alguém que é o inimigo, não o Sim, amiguinho. exatamente. Então, na prática, acabam se criando nas polícias essa imagem mais à direita. Até Essa porque eu nunca vinculação vi mais à um direita. país bandido ter tanto direito como aqui no Brasil, cara. Então, É embora absurdo, né? os sindicatos, as associações policiais tenham mais um viés de direita, elas ainda têm uma função sindical mais, entre aspas, trabalhista. Então é o que eu chamo de socialista de direita ou sindicalista de direita. Porque, embora seja de direita, não tem pegada de liberdade econômica, não pensa em redução de imposto, pensa em aumentar poder, poder de fiscalização, poder de atuação, poder de multa. Então, na real, por eu ser alguém que foi militar e sabe que esse é o anseio, que assim como qualquer outro servidor público, quer mais salário, quer mais isso, quer mais aquilo, quer mais poder, quer mais prestígio, então eu sei que tem esse viés, eu percebo que eu entendo que, também sendo um cidadão, as pautas que eu defendo da direita, embora se comuniquem com esse pessoal, não são para este pessoal. Então, eu não faço uma defesa parlamentar de sinalização de virtude para policiais. Sim. Eu entendo a importância da polícia, eu entendo a importância dos policiais, acredito que eles têm que ter liberdade de trabalhar dentro daquilo que foi colocado dentro das regras, mas, primeiro, tem que ter regra, tem que ter fiscalização do trabalho policial, por isso que, por exemplo, eu não sou contra a questão das câmeras policiais, porque se eu dou uma arma, dou poder, falo que tu pode dar concha no cara para impor respeito, também eu não posso deixar que tu faça isso de maneira abusiva e que tu não possa ser fiscalizado. Sim. Então, se tu está usando a força concedida pelo Estado em nome da sociedade para conter uma evolução indesejada de uma crise, Sim. eu também não posso deixar que tu exceda esse poder e use isso de maneira arbitrária contra o cidadão. Claro. Então, por ter tido a experiência, por saber que isso acontece e por ser um liberal, eu acredito
que é importante ter limites. Então, eu não atuo de maneira sindical em favor da polícia, embora entenda que a polícia é importante. O bom policial tem que ser prestigiado, tem que ter metas, tem que ter métricas. E então, essa é a minha forma de, na lógica do exemplo e do contra-exemplo, por ser alguém e ter visto o exemplo e ver o contra-exemplo e se posicionar pelo contra-exemplo, ser uma pessoa que atua mais na lógica da defesa, da segurança pública, mas não tanto na parte sindical da pessoa do operador de segurança, como se fosse. O Michael, eu vou te pedir licença, até porque era a mesma Michael, senão daqui a pouco foi só eu aqui. Não. Mas é que tu acabou puxando automaticamente uma outra pergunta na minha cabeça. Essa tua formação militar, que ela traz consigo já a boa educação. Nós somos uma geração, eu sou de uma geração que a gente estudava moral e cívica, o SPB, quer dizer, tinha-se o espírito patriótico, cívico, né? E hoje a gente vê uma degradação moral dentro das escolas e das universidades. Eu acho que tu, como jovem representante, tem que ter um papel fundamental na influência deles, porque hoje a juventude está sendo corrompida. Isso aí chama-se, em ciências políticas, curva de Overton. É como tu corromper algo execrável hoje e transformar em uma coisa normal. Eu vou te dar alguns exemplos aqui, tá? Só espero que não caia o canal. Mas a mulher esfregar as nádegas dela na parte íntima do homem, que é esse o termo, isso usando eufemismo, né? Para ficar bonitinho, como é que é? Sarrar. Bonitinho, né? Tá? Prostituição é job, muito mais bonito, né? E pornografia, como é que chama mesmo? Pornografia? Nudes, entende? Isso não é... Entretenimento 18+. Isso é curva de Overton, é como tu normalizar o execrável, e é o que eles estão fazendo em corrompendo a juventude. Quer ver? Aliás, não pode falar, o pedófilo, né? Não pode falar, mas até está proibido. Se tu trabalhar isso aí com a curva de Overton, inserir isso na cultura, nos livros, por exemplo, pega um filme com Tom Cruise, ou um ator muito carismático que os jovens gostam, coloque ele com esse problema, mas ele nunca cometeu o crime, ele apenas tem um transtorno, bota ele a sofrer e mostra lá, humaniza ele, e tu começa a trabalhar esse sistema. Então, resumindo, nós estamos no meio da curva de Overton. Nós temos uma juventude praticamente perdida. Qual é o teu papel como vereador e como jovem? Tu acha que tu pode influenciar ou ajudar? Bom, escola militar, por exemplo, já é um exemplo, né? Mas eu quis te trazer isso à tona, porque eu não vejo a tua garra, a tua juventude em trazer esses valores à tona. Então, fiquei pensando, vereador. Olha, não sei essa bandeira interessante. Não sei responder a tua pergunta. Ela é bem complicada mesmo, né? Mas é que às vezes a gente passa a gente convive muito na internet. E imagina, fui bem votado, fui mais votado do sul do Brasil, então... Pra te ver como tem gente querendo buscar o conservadorismo. Teoricamente, eu estou conectado a muitas pessoas, mas eu há muito tempo não lidava com jovens. Uhum. E esses dias eu dirigi, e daí eu dei carona para 3 pessoas. Uhum. Um de 18 anos e 2 de 17, algo tipo assim. E daí eu fiquei ouvindo a conversa, porque era como se fosse o motorista ali da situação, e eles conversando entre eles e tal. Quase como se fosse um Uber. Uhum. E daí eu tava conduzindo eles e eu fiquei pensando assim, cara, será que eu era tão imaturo e idiota assim, cara? Porque será que eu era? Porque óbvio que na época eu me achava, né? Sim, todo mundo que tinha 18 anos se achava, né? Todo mundo se achava. Mas será que eu era tão... Tipo, Mas era e daí tem diferente. uma frase, é interessante isso, tem a teoria da mente, né? Que tem todo um estudo que mostra a partir de qual idade que tu passa a ter consciência daquilo que tu tá fazendo e tal. Tem a teoria de Balzac. Que daí tu passa ali por 3, 4 anos, que daí tu começa... Tu ainda não tem certeza, tu não consegue ter a noção... Da teoria da mente, né? Tu ainda não tem noção sobre o pensamento abstrato que a outra pessoa pode estar tendo. Então, por isso que até 3 anos, a primeira infância e tal, é uma questão que a criança é completamente vulnerável. Então, daí existem exemplos que eles fazem, né? Exemplo, o chocolate que tu nos deu aqui. O experimento é mais ou menos assim. Pega o chocolate, coloca em cima da mesa. Daí, o Michael vem e coloca dentro de uma caixinha. Uhum. E daí a criança de menos de 3 anos de idade vê que tava em cima da mesa. O Michael veio para sacanear o Fábio.
o Michael, pra sacanear o Fábio, tirou o chocolate daqui e colocou dentro da caixinha. Uhum. Mas o Fábio não sabia. E daí, tu entra na cena e daí a pergunta pra criança, tá, aonde é que o Fábio vai achar que tá o chocolate? Daí, numa criança de 3 anos, que ainda não tem a teoria da mente, ela não tem ainda uma noção do que o outro tá pensando, ela vai falar, não, o Fábio vai achar que tá dentro da caixa. Porque a criança mesmo viu Uma pessoa escondendo. o Michael colocando na caixa. Então, Uhum. já uma criança acima de 4, 5 anos de idade, ó, imagina a cena, tá aqui e tal, aqui tá o chocolate, o Michael veio e colocou dentro da caixinha. O Michael foi procurar o seu chocolate. Onde é que o Michael vai achar que tá o chocolate? Ah, não vai saber porque foi ele que fez. Uhum. Então é mais ou menos, são esses estudos, tá? E daí tu vai amadurecendo cada coisa. E dentro dessa lógica, não quer dizer que 18 anos, pimba, estou maduro, sou adulto, Uhum. mas é meio que uma idade socialmente aceita de que... É uma idade perigosa, na verdade. É a idade né? que socialmente se aceita que a pessoa tem uma consciência. Daí vem dessa teoria. Né? Sim, Agora sim. tem A uma presunção discussão. Dizem que é aos 20, a adolescência acaba aos 24, É. né? Alguns dizem, né? Mas enfim, a gente tá morando até os 30 anos com os pais, né? Mas Sim. enfim, mudou um pouco, tá? Essa questão da mente. Então eu não sei dizer, mas eu fiquei literalmente pensando sobre isso que você tá falando. Será que eu era idiota assim, cara? Sabe E daí, então, imagina. E qual é que é o problema? Tem 1 trilhão de problemas em cima disso, né? Porque no passado, até porque tinha menos Estado, tinha menos intervenção do governo nas famílias, É absurdo a que tá se fazendo na responsabilidade escola. de criação e de educação era dos pais. Então, os pais tinham muito mais contato com os filhos. Hoje em dia, as pessoas terceirizam a educação dos filhos pro colégio. E daí quase não conversa com o filho, larga em casa, larga no colégio de manhã, vai ver de noite, e a professora filho tem chega de 40 batom. alunos lá, não consegue dar atenção Só porque- direito. Aí o filho do cara chega em casa de batom porque a professora disse que ele podia ser o que ele quisesse. Pelo E amor daí, de Deus, então, né, na real, tá mudando e tal. E daí, tipo, tem 1 trilhão de problemas em cima disso também, né? Muito. Tu tem além da questão de tu ter Engraçado que tudo vem do mesmo lado, né? tudo vem do mesmo lado. E daí também tem a questão da educação inclusiva, que é uma questão que ainda não foi solucionada, porque tu tem crianças especiais que não conseguem acompanhar o ritmo da aula, daí, tipo, além de tudo, de toda a dificuldade, tu ainda tem que acolher crianças que a escola não está preparada para acolher, e daí o nome de uma política de dizer que tá tudo certo, tudo bem, eles pegam junto todo mundo na mesma Mas só um sala, pouquinho. não dão o acolhimento adequado para cada pessoa, Sim. e cara, daí tem uma frase uma vez que um amigo meu falou, Vamos promover o emburrecimento coletivo, por isso que botaram pro E Paulo daí- Freire. exatamente, daí tem uma, e até eu questiono a questão do Paulo Freire, né, eu tenho que ler um pouco mais sobre ele pra Ah, eu adoro pegar um saber professor refutar. quando vem discutir comigo Não, sobre e Paulo daí, Freire. tipo assim, ó, até tem uma questão sobre Paulo Freire que é interessante, que é como Paulo Freire, que supostamente, porque ele falou que fez o experimento, né? Tipo assim, não teve Tchê, ninguém para fazer dizer que foi feito, né? Mas como supostamente o Paulo Freire, que inventou um método que supostamente alfabetizou adultos, Que foi inventado na França, se ele copiou. transformou no patrão da educação e conseguiu Não. emburrecer toda uma geração. Quer dizer que ou o experimento dele não funcionava, Sim. né? Ou foi muito claro. mal Ou foi aplicado. mal aplicado. Pô, né? o cara Mas sabe que foi criado na França para criar adultos e não foi por ele. Só para começar. sabe que Sim, foi copiado. o secretário de Educação de Porto Alegre esteve aqui, né? Dando uma entrevista para O umas atual? professoras. O atual. E aí elas estavam questionando, na escola que a gente trabalha, Mas secretário já vem muitos estrangeiros, né? O pessoal que vem de outros países, e é muito ruim, porque eles não sabem nem falar. Então, aí ele falou assim, mas não estamos conseguindo educar os brasileiros. Mas nem os brasileiros não estamos conseguindo educar. A gente. Entendeu? O problema vai além da. Não é simplesmente, vamos criar uma ferramenta aqui para vir um haitiano, a gente atende aqui. Isso aí é muito lindo, né? Mas os brasileiros a gente não existem dificuldades para a educação, né? Nossos professores está complicado. Viu? Existe. E essa é uma coisa interessante, tá? É sobre isso aí, pegando por cima, assim. Tem uma coisa interessante em cima disso, que é. As pessoas confundem o agente com o produto, como se fosse, tá? Tu vai entender. Uhum. Na política, existem pessoas que se preocupam com a educação. Vamos supor que tu acha que o melhor valor, mais importante valor que tem que ser tratado pelo Estado tem que ser educação. Daí tu vai pensar, quero resolver o problema da educação. Daí qual é que é a tua tendência inconsciente? Vou votar em algum professor. Sim. Só que o professor não se elege por causa, ele na cabeça dele, ele não pensa que ele se elegeu por causa da educação. Ele acha que ele se elegeu por ser professor.
Uhum. Então, quando ele chega no poder, ele defende pautas sindicais vinculadas à educação. Ah, se der para melhorar a educação das crianças, a gente vê. Sim. Mas Mas ele tá preocupado com a Toda classe dele. semana Tá é preocupado com a aumento de classe. salário, redução de carga horária, melhor condições de trabalho. Beleza, falamos de educação. Agora vamos pensar em segurança. Não, porque segurança está horrível aqui em Gravataí, Cachoeirinha, Alvorada está horrível. Precisamos preocupar-nos com segurança. Daí tu vota no delegado, vota no coronel, vota no tenente. Tenente se elege deputado, o que ele pensa? Opa, me elegi porque eu sou tenente. Ele tá preocupado com a classe Aham. dele. Não, Vou porque cuidar da minha não, classe. porque a brigada, porque a Não, polícia, interessante. porque não sei o quê. Interessante. Então a gente personifica Uhum. o conceito na pessoa. Só que a pessoa que se elege em cima do conceito, ela pensa do outro ponto de vista, do ponto de vista sindical. Então, toda vez que eu pergunto, porque o maior problema do Brasil é a educação. Porque não sei o que, educação. Daí a primeira pergunta que eu sempre faço, cara, toda pergunta, pode ver. Segurança, educação, saúde. Vai ser uma Eu frase pergunto assim, feita, né? beleza, o que é educação? Bom, Primeira pergunta. Tu quer saber, temos que resolver, tá, beleza, o que é educação? Daí o cara começa, não, porque melhores condições, é porque o salário, Não. porque o Neymar ganha muito e os professores ganham pouco. Não, cara. É sempre a mesma analogia. Cara, todo mundo recorre ao sindicalismo. Aham. Mas educação, vamos pensar que tu é um pai. Tu não quer saber, óbvio que ninguém tá falando que tem que ser maltratado o professor. Né? Sim, sim. Mas tu não quer saber os problemas da porta para dentro. Tu quer saber... Não, Dele como classe trabalhadora da tu quer função saber, dele. não, beleza, o meu filho vai ser bem tratado? O meu filho vai sair emancipado? O meu filho vai conseguir, depois de 10, 15 anos sentado aqui todo dia, conseguir um bom emprego, conseguir se sustentar? É isso que tu quer saber. E daí, cara, sempre, toda vez que alguém fala educação, o que é educação? E eu considero que educação é emancipar pessoas. Ponto. Saúde é garantir longevidade, qualidade de vida e parará. Segurança, cara, segurança, nem precisa de polícia. Né? Se nós tivéssemos melhor qualidade melhor questão de emprego, Sim. desburocratização, defesa pessoal, cara, se pudesse andar armado, enfim, um montão de coisa. Então, na verdade, a gente sempre parte para a questão sindical. Então, a gente confunde o anseio com o agente, se concentra na gente, o agente ganha, o agente não pensa mais no anseio. Cara, quantas vezes tu viu o sindicato dos professores falar a nossa pauta é zerar a fila da educação e a nossa pauta é fazer com que o Rio Grande do Sul tenha o melhor índice no IDEB. Cara, tu nunca na vida ouviu isso. Assim, Nunca se na tem, vida. como diz, é o... É o secretário que pode ser que assim, pense nisso. É o beija-flor apagando o incêndio da floresta. É um que tem o ideal de aqui, mas e eu não tô falando que o professor, daí que tá, daí são vários agentes, né? Sim. Tem o eleitor que tem o anseio, tem o político que representa o anseio, tem o professor, que é o cara da ponta lá. Não tô falando que o professor não tenha vontade, por uma questão de projeto, Tem muito professor bom. Só que daí, quem é que faz a política? É o político. E o político acha que para ele conseguir ter o voto do professor e da classe da educação, ele tem que pautar sindical. Então, ele não tem que melhorar a educação, ele tem que melhorar o trabalho do professor. Por exemplo, agora, tá? Eu só quero complementar que tu falou ali, ó, definição de educação, que na verdade no sistema greco-romano, que é o que tinha antes do Paulo Freire, ensina o indivíduo a pensar por si só e desenvolver suas habilidades. Hoje ninguém desenvolve mais nada. Sim. É uma piada, Nós somos um grande generalista que não ensina nem aquilo que tem que ser ensinado. Não. Cara, olha o currículo. Português, matemática, física, química, geografia, história, sociologia, religião, educação física, OSPB, química, artes, história. E óbvio que todo mundo vai dizer, não, mas ainda tinha que ter inglês, espanhol, francês. Cara, daí tu vai olhar, não, na teoria é lindo. Na teoria é lindo. Claro que eu quero que o meu filho saiba espanhol. Sim, mas inglês. Eu me formei em colégio público. Eu fiz inglês da 5ª série a me formar no 2º grau. Só sabe o verbo to be. Só isso aí, cara. Só o verbo to e já be. é muita coisa. Eu nem me lembro mais do verbo cara, to be. e é só isso aí, cara. E daí, na real, e daí tem outra coisa também, né? E daí é um pouco da falta de maturidade política do cidadão brasileiro, do ponto de vista político mesmo, né?
que vem amadurecendo, mas ainda não chegou no nível correto, né? E a política hoje, ela é um jogo de manifestação de virtudes. Não interessa, infelizmente, se aquilo que eu falei vai ser colocado em prática. Mas eu tenho que sinalizar para o meu público que eu penso daquela forma. Então, o ecoterrorista. Não, porque é muito importante que a gente faça a conservação da espécie não sei qual, da mata não sei qual. E daí, tipo assim, ele mesmo em casa, puta, esse cara tá atrapalhando, né? Daí pega lá... não, mas pro meu público eu sinalizei que eu sou a favor. Daí, tipo assim, tem um exemplo de Porto Alegre do Roberto Robaina. Roberto Robaina é vereador do PSOL. Fez um escarcéu porque a prefeitura tinha cortado uma árvore. A árvore foi ele que pediu para cortar. Ele criou o problema. Mas sabe Só que daí, tipo assim, alguém reclamou, ele quis surfar na onda de manifestação de virtude. Sim. Daí a prefeitura pegou, olhou lá quem foi que tinha feito, porque a prefeitura não corta a árvore por hoje eu tenho que bater meta de corte de árvore aqui, ó. Vamos achar qualquer uma na rua aqui. Daí, os protocolos... Alguém pediu. Roberto Robaina pediu para cortar a árvore. Ele mesmo reclamou. Entendeu? Tem uma então, é muito manifestação de virtude. Tem uma história numa cidade aí que eu não vou citar, né? De um cara que se elegeu em cima da pauta de defender os animais, né? E aí depois descobriram que ele pegava os animais e dentro de um sítio ele amarrava. E tava tudo lá dentro do sítio amarrado, né? Mas era bonito falar que ele protegia os animais, né? Eu não gosto de... eu não gosto de... que existem modas, né? Existem modas passageiras. E não que elas sejam passageiras, elas se tornam passageiras. Sim. Porque todo produto social, ele tem um potencial eleitoral. Todo produto social tem um potencial eleitoral. E no passado era de saúde, educação e segurança, e mais recentemente meio que se diversificou. Veio a questão de causa pet, causa animal, e agora a questão... As demandas vão surgindo, né? Tem a questão ecoterrorista, tem a questão de mobilidade, tem várias coisas, né? Tem cada pauta. E uma pauta que se esgotou muito rápido é a questão animal. Por quê? Porque muito oportunista começou a surfar em cima dessa pauta. E também no passado, muito no passado, tinha a questão do futebol, do esporte. O cara era um jogador de várzea, daí ele via que ele tinha contato com muitas pessoas, daí ele pegava a participar dos campeonatos, via que cada campeonato tinha 15, 20 times, daí somando tinha 1000 pessoas, e daí ele se lançava candidato. E daí, tipo assim, cada pauta vai tendo seus esgotos. Ela vai suja, tem uma curva de ascendência, depois se esgota. A pauta do esporte se esgotou, né? Do ponto de vista. A da pauta animal... Dos protetores de animal... Passou por um negócio... Agora tem ainda, mas já está em decadência. É que teve uns que ganharam, aí na outra eleição um monte de gente... Vou assumir também essa... Tem negócio aí, né? Daqui a pouco é outra. Agora parece que o próximo vai ser os defensores de bebê reborn. Vai ser a próxima pauta, né? Mas até nisso, cara. Eu não falei sobre esse tema e tal, mas dentro da segurança, isso é uma coisa interessante. Toda pauta social, ela gera uma possibilidade de empreendedorismo. Sim. Daí, no caso, quando é da pauta social do ponto de vista político, o empreendedorismo eleitoral, como se fosse, né? Sim. E na segurança pública existe um forte apelo pelo empreendedorismo moral. Não, porque pau no bandido, que não sei o que e tal. Tudo certo, é um produto social. Mas existe um empreendedorismo moral. Entendi. Só que tu pega, ao mesmo tempo que tu sinaliza para um público, por um lado, tu também sinaliza pelo outro. Então, como era algo absurdo essa questão do bebê reborn, veio o empreendedorismo moral pelo lado oposto. Mas tem gente que ganha dinheiro também. Não, mas veio esse empreendedorismo. Claro. E daí, cara, várias pessoas, vários políticos tentando surfar na onda oposta. Claro. Não, vou fazer um projeto para... Cara, nem tem... Por favor, cara. Vai fazer projeto para isso, né, cara? Mas é literalmente manifestação de virtude. Mas é que daí, exatamente, a pessoa que tá fazendo isso, ela não tá pensando assim, estou pensando que isso vai ser prejudicial. Ele só quer ganhar uma vantagem em cima da pauta. E daí eu falo, e aí que tá. Vereador, por isso que eu não gosto de fazer lei em cima de onda. Não gosto de fazer lei em cima de onda.
porque geralmente é febre, é passageiro. Aham. E eu comecei a chamar esse tipo de comportamento de políticos sobre fazer lei em cima de onda de lei meme. Lei meme. Lei meme. Tu tá fazendo uma lei em função de um meme. Cara, o meme acaba. Sim. O meme é 2 meses, acabou. É. Tem um montão de meme que a gente via, dava risada no passado, que se eu botar hoje, cara, trouxa aí, nada a ver. Faz sentido, Isso aí mais. já passou, nada a ver. O cara é o tiozão do churrasco lá falando uma piada que não tem mais graça, entendeu? Vereador, eu quero fazer uma pergunta de eleitor agora, porque no fim a conversa ficou tão boa, ficou descontraída. Das 10 perguntas que eu fiz, eu só fiz uma, para ter uma ideia. Vamos fazer uma pergunta como um eleitor. O que o eleitor pode esperar de ti, das bandeiras que tu defende? O que ele espera de ti para os próximos anos? Bom, eu vou concorrer, né? Sou pré-candidato a deputado federal. Os meus valores é liberdade, né? Empreender e tal, questão da Liberdade de decalo. imprensa, total. Na verdade, Liberdade total, e liberdade, não. né? Eu sou um liberal convicto, um liberal de verdade. Também, porque Eu não sou, não existe meia liberdade. eu não sou. No meu slogan de campanha Uhum. era direita de verdade, Isso. tá? Por que direita de verdade? Primeiro porque eu vi no muro do partido, era Partido da Liberdade e Direita de Verdade. Era como se fosse parte do slogan do partido. Uhum. E daí, quando eu comecei a amadurecer a escolha do nome como se fosse um slogan de campanha, surgiu a ideia do direita de verdade. E por que direita de verdade? Porque a direita, no passado, ela era basicamente defender polícia ou militarismo. Então, quem era pró-exército, pró-polícia era a direita, ponto. Uhum. Né? Só que com a vinda do Bolsonaro, e o Bolsonaro com Paulo Guedes, depois Tarcísio de Freitas... Do liberalismo em si, né? E essa questão do trabalho que foi desenvolvido com a liberdade econômica, a direita, ela passou a ter mais um escopo maior. Então tem o decálogo do PL lá, mas os principais: vida, família, liberdade, propriedade, Deus, né, questão de conservadorismo e tal. Então, são 10, como se fossem valores do PL, que se tu olhar da Constituição e tal, tipo, se for olhar, tu vai olhar, isso aqui é como se fosse o resumo do que seria ser de direita. E eu bato todos os gaivotas. Pá, 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 pá. Só que tinha muito direito, especialmente os direitas antigos, que não se atualizaram, que são direita em 2 ou 3 pautas. Mas, liberdade econômica. Porém, temos que aumentar imposto. Não. Sou defesa da liberdade de expressão, mas combato o discurso de ódio. Sou pró-família, mas tenho 3 filhos fora do casamento e 2 amantes. Entendeu? E daí, tipo assim... É que tem o conservador e tem o liberal, é diferente. E é que tá. E daí a direita de verdade é a questão dos valores. E eu acredito nos valores e eu acredito que eu represento os valores. Então eu sou direita de verdade. E o que seria o direita de mentira? Se tem direita de verdade, tem direita de mentira. Tem pessoas que, por exemplo, como a própria questão da Joyce Hasselman, que ela usou o Bolsonaro, se elegeu em cima do Bolsonaro e traiu o Bolsonaro. Aqui no Rio Grande do Sul, o Leite falou que era de direita, que não sei o que, é Bolsonaro. Nossa. E fez agora dobrou com o Edgar Preto no segundo turno aqui no Rio Grande do Sul. O João Dória, que era Bolsodória, e depois tentou derrubar o Bolsonaro, fez toda aquela pataquada durante o governo do estado e o Frota, não vou nem falar o apelido que eu falo do Frota, porque já tá bem mais ruim já. O ator pornô não sei o que, conservador, não faz sentido, né? Mas enfim, né? E daí, então esse é o direito de mentira. E o que é pior, um esquerdista de verdade ou um direita de mentira? Cara, boa pergunta, cara. Te peguei nessa aí. Essa é uma boa pergunta. Eu acho que é pior o esquerdista de verdade, cara. Sim. Porque o de esquerdista de... que depende, tá? Sim, não, foi só não, mas é uma boa, mas é tipo assim, ó, é que depende. É uma boa pergunta. O que é pior? Para nós, é pior um direita de mentira. Mas o fato de existir esquerdistas de verdade é um mal... social? Um mal... Não. É uma má informação que chega para nós. Sim. Que somos de direita. Significa que aquela pessoa, mesmo falando os maiores absurdos do ponto de vista daquilo que a gente acredita, encontra ressonância num pedaço da cabeça da população. Então, um esquerda de verdade que se elege significa que tem muitas pessoas que pensam como ele.
Sim. Entendeu? O direita de mentira ou meio-direita, pelo menos existem alguns pontos de conexão com as E ideias da a gente direita. pode constranger Sim, ele a mudar. sim, O cara sim. de esquerda de verdade É mais difícil. não tem argumento, né? Eu Sim. tenho uma crônica chamada O Inocente que Pode Te Matar. Que é aquele sujeito que mora do lado da tua casa, que é um bom vizinho, que não te incomoda, que ele é muito bacana, tudo, mas ele acredita, por exemplo, lá que o outro nunca roubou, certo? Vamos supor que, hipoteticamente, o socialismo raiz mesmo, aquele de pegar, de ter que dividir tua casa com outras pessoas, cubano, né? Tomasse conta do país e que a censura fosse, como é que é? Em defesa da democracia, né? Então tem pena de morte em defesa, tudo em defesa da democracia. Sim. Era esse mesmo vizinho. Estou te matando democraticamente. Não ia te matar. Esse seria o mesmo vizinho que iria chamar a polícia Não, claro. enquanto tu era executado com a tua família no meio da rua ali, ó, os antidemocráticos. Sim. Quer dizer, é o inocente que Sim. pode te matar. Como aconteceu no regime comunista dos vizinhos, um denunciar para o outro, cara, que horror, cara. Como aconteceu conosco na pandemia. No nazismo? Não, na pandemia aconteceu isso. Graças a Deus, A gente passou, não tomei o veneno, xinguei todo mundo. Nós passamos por uma histeria coletiva, muito provocada pelos meios de Hoje comunicação. está provado. Está provado. Tá, mas não, mas aqui no Brasil parece que não está, né? Porque estão querendo forçar as crianças ainda. Uhum. Mas está provado que isso é o veneno. Está provado. Está na bula. Estava na bula desde o início, né, meu amigo? É que, tipo Não assim, foi ó, falta de é aviso. que Aliás, já teria caído a live hoje. em não dia. teria nada de errado. Não teria nada de errado se fosse meramente voluntário. Cara, tu quer tomar, tu toma, parabéns, show, tá aqui, pode tomar. Aham. Se obrigar pessoas a se submeter a um tratamento de saúde contra a vontade, cara, se eu sou, vamos supor, burro, e eu não quero tomar porque tu acha que eu sou burro, então deixa eu ser burro, né? Porque como eu posso estar te gerando problema para ti, se tu tá teoricamente imunizado pela poção mágica? Como é que eu posso estar te provocando problema? Se é um problema meu, o risco que eu tô assumindo para mim é problema meu. É a mesma coisa que beber, cara. É a mesma coisa que fumar. Eu quero fumar. Não bebo, tá? Não fumo também. Mas se eu quero, cara, o risco tá vindo para mim, não é para ti. Por que tu tem que me obrigar a tomar um tratamento? Eu considero um tratamento médico, tá? Um tratamento médico, por mais que seja bem intencionado, e até o inferno tá cheio de pessoas que tinham excelentes intenções, né? Tu não estava naquela convenção médica de 2020? Foi na Não Câmara de sei, Vereadores? não sei do que se trata. Juntaram médicos do Brasil inteiro, fizeram uma audiência sobre a Covid. Estava a Fernanda Bate, estava todo mundo lá falando sobre a proteína spike, alertando de todos os argumentos que eu ouvi. Todos, né? Que estava na bula, que a proteína spike ela demora para ser. Bom, ela causa trombose, causa miocardite, aquela coisa toda. Mas de todas, a melhor que eu vi foi a seguinte: vamos supor que tu é médico. Eu pergunto para ti daí. Tá, então, doutor, me diz uma coisa: a vacina ela imuniza? Não imuniza, tá? Como assim? Ela impede então que tu seja contagiado? Não, ela não impede. Não, ela imuniza. Mas ela impede que seja contagiado? Não. Ela impede que, se caso tu tenha doença, tu passe para alguém? Também não. Mas ela imuniza. Ela salva vidas. Cara, cadê a coerência desses caras, meu? Eu até nem diria isso, tá? Não, mas os médicos falaram assim. O que, Tô que te eu, falando, le- não o que que eu médico, lembro não. do início da pandemia, tá? Eles disseram. Eles não falavam imuniza. que no início da pandemia eles diziam que quando chegar a vacina, a gente vai reduzir a curva de infecções, porque daí tu vai ter como se fosse a proteção coletiva do não sei o que e tal. Sim. Porque Balela. a vacinação impediria a circulação do vírus. Balela. Isso, E depois, quando começou a vacinação e se viu que não diminuiu o contágio, não diminuiu o contágio, não é que nós nunca dissemos que ia diminuir as infecções. O que nós dissemos é que ia diminuir a severidade das pessoas que pegassem. Eles foram remendando o argumento ao longo do caminho. Isso é tudo mentira. Não dou É nada. que, na verdade, assim, não é que eu não vou saber do ponto de vista científico da questão da Bom, vacina. Eu tenho muitos Mas a estudos questão é sobre que, tipo assim, ó, se eu pego o bicho forte, o real, o Kentucky, isso. e sobrevivo, eu posso pegar quantas vezes eu quiser, porque eu já estou Pode, preparado. eu já queria. Eu já tenho uma vacina natural. Sim. Entendi. Então, cara, depois que tu já teve a curva, independe se eu me vacinei. De repente, se tu te vacinar, pode te ajudar a ter uma forma menos branda, que nem aqui tem a questão da questão da gripe, parará. Mas o problema não é esse. O problema é que, primeiro, que venderam uma coisa que não foi, até hoje não existe. Tu pode estar com Covid agora e nem sabe. Então, né?
As pessoas que mais tinham vulnerabilidade foram impactadas praticamente igual, não mudou praticamente Não nada. mudou nada. E agora, a nossa, O dado mais a grave. nossa sociedade hoje, 90%, praticamente todos já foram contaminados. Então, quem era suscetível, que teve reação muito severa, ou passou pela forma grave, sobreviveu com o respirador e voltou a se recuperar, ou não aguentou. Uhum. E agora nós já temos uma imunidade de rebanho, Sim. mas não de não permitir a passagem, porque Claro. pelo jeito isso é impossível. Nunca deu. Sim. Né? Nunca foi. A Até questão porque é o que vírus agora, muda, é que agora é que nós, nós estamos preparados para lidar com isso. O dado mais grave que foi obtido, e até hoje eles procuram esconder, é dos aparelhos respiratórios. Primeiro porque a Teve falcatrua... muito roubo em cima, né? Não, o Diro, então, né, o dinossauro, não estou dizendo aquele... Não nada a ver com o nosso ministro, é um personagem, né? O robô, bom, suspeita-se lá, cadê os milhões que ele recebeu lá? Agora, esse não é o mais grave. Esse dado é o que eles procuram esconder. 80%. Sabe o que é isso? 80% das pessoas que foram entubadas vieram a óbito. Cara, Até isso o é Leite piada, falava cara. na pandemia que 80%, ele até falava cara. assim, ó. Você tá de brincadeira comigo. É que eu acho que 80 não é o número, tá? Eu lembro que Na o época- Leite falava, não adianta comprar mais respirador, porque 50% das pessoas que entubam morrem. Olha a cabeça do nosso Chegou governo. 80. Como é que se elegeu? Como é que se elegeu, né? Sim. Né? Reelegeu, Como é que se reelegeu, né? Uhum. Mas o argumento dele era esse. E ele, cara, absurdo. Então, beleza. Hein? Então tem 50% de... Então, em top de respirador aí, porque metade salva, né, cara? Sim. Por favor, né, cara? Não, Vereador, a gente já falou. Cabeça dos caras, né, cara? Não já falou Não, mais. não, esse aí eu tenho que fazer um vídeo. Só pra lembrar vocês aí que querem Corta, votar. corta aqui. Só pra lembrar pra vocês aí que. Só pra lembrar vocês aí que acham que o Leite é direita limpinha. Ele falou na pandemia que não adiantava comprar mais respiradores, porque 50% das pessoas que entubavam vinham a óbito. Então, esse é o cara aí que diz que é de direita e que, teoricamente, está preocupado com a saúde das pessoas. Vereador, já falou mais de 1 hora aí. A gente não quer tomar o Eu teu acho que tempo. ele chega e voltar, cara. Nós vamos ter Só que... deu pra aquecer aqui. Temos muitas... Tínhamos Verdade. muitas pautas ali pra gente falar. Mas eu sei que tem outros compromissos depois aí, né? Apesar Eu tenho que estar em Sapiranga daqui a 1h30, mais ou menos. 1h15. E com Não sei qual é a trânsito... distância daqui. vai dar uma hora, dá no mínimo 1 hora daqui. Então tá. E, pessoal, a gente tá falando, porque nós estamos gravando à tarde, a gente vai no ar de manhã, né? E esse é, pra mim, a minha opinião, o melhor nome que eu já criei na minha vida, que é o Boca de Urna, um trocadilho, ficou... que é de manhã, né? Sim, e também não pode ser dito que é boca de urna, né? Não, é diurna, é uma boca diurna, porque a gente tá falando de manhã, né? E é sobre política. É sobre política, é isso aí. Então, Muito bom. foi o melhor nome que eu criei até hoje, de todas as coisas que eu já criei, um nome. Mas é um prazer te receber aqui, né? Alguém com tanta relevância, a gente teria várias outras perguntas aqui, o Fábio não deixou perguntar. Não. A próxima fica só tudo aí. Ele ficou me cutucando aqui, mas O cara vai trazer outro apresentador. traz muita credibilidade aqui para nossa TV, para tudo que a gente tem produzido aqui. A gente tem tentado produzir um conteúdo de qualidade, tanto visual, mas também, principalmente, de conteúdo, né? Que é o que mais E importa. mais importa, senão a gente fica só na estética, que é bonita, mas isso não é o mais importante. O mais importante é que quem nos assista veja que realmente a gente tem material de credibilidade, enfim, né? A casa aqui tá sempre aberta, pode vir quantas vezes precisar, se quiser vir uma vez por mês aí, a Vamos gente fazer pode... mais vezes. Temos muitos Só assuntos... tem que fazer um acordo com vocês. A gente continua de onde parou. Com certeza. para não repetir Tá. pergunta. Eu vou ter que fazer uma conexão, vou convidar o Maicon como meu Continuamos de onde co-apresentador. Isso, vamos inverter lá. continuar onde a gente parou. Tinha muitas outras pautas que eu queria trazer aqui, eu já sei que teu tempo tá corrido. Quero agradecer ao Fábio aí, que fez parceria hoje, me viu até de par de vaso aí, Eu vou Fábio, até de ó. pó de vaso. Que maravilha. Agradecer você que nos acompanha, se inscreve no canal, enfim, ativa o sininho e vamos tentar quebrar, porque a gente sabe que quando a gente trata desses assuntos no YouTube, ele dá uma, né? Inclusive a gente tem um corte teu que a gente botou no canal, um shorts, e eu pensei, cara, esse aqui vai Estourar. estourar. Cara, eu postei um hoje, só pra você ter uma ideia, tá? Eu postei um shorts hoje sobre Ainda mais que nós um falamos amigo da meu que veio picada, aqui falou mal de um cara no negócio de música. Em 1 hora deu 1000 visualizações. Nós postamos um teu lá, eu pensei, esse aqui vai. Tinha 22.
Então, porque a gente sabe que quando trata de alguns temas políticos, infelizmente o alcance dá uma Não, diminuída. diminui. Até falam, Infelizmente. até A falam. picada, É. as coisas que a gente Óbvio falou que aí. eu não tô no algoritmo lá, Sim. mas a gente sabe que tem, né? É que também falam que o algoritmo, ele é é como se fosse um relacionamento abusivo. Tu nunca sabe se tu fez certo, tu fez errado. É. E ele te pune Boa. por coisas que não faz sentido. Isso. Tu acha que uma coisa vai bombar, não vai, mas enfim, a gente tá aí, tá lá, a semente sempre é plantada, é importante que ela esteja lá e uma hora sempre tem alguém que vai assistir, que vai. Enfim, muito feliz mesmo aí, volte sempre. Vamos dar-lhe. É isso aí, quem nos acompanha. Vamos Vamos na central, vamos na central para despedir aqui. Então, Siga nos acompanhando, vai ter bastante matéria aí. Escreve aí que é o vereador mais vezes pra gente trocar ideia aí. pessoal, lembre-se também de me acompanhar todas as quintas-feiras no Conexão Metropolitana, das 20 às 21 horas. Lembrando que nós temos aqui também O Pod Café Podcast, Pod o Papo Café que Vale. Podcast. Eu sou o Silvio Santos aqui, eu apresento todos os programas. Bom nome. Eu só não tô. Outro bom nome. Pode café. É. Eu só não jogo dinheiro ainda pro pessoal, mas o E o resto. programa de esporte também. Tem o contra-ataque, mas eu não que apresento, não entendo nada de Maravilha. esporte. Tá, agora valeu então. Tchau, pessoal. Feito, tchau, pessoal. Valeu. Até a próxima. Valeu.